Fiat Cronos Drive 1.0, hoje a versão mais barata que você vai conseguir encontrar desse sedã. A partir de agora não tem mais aquela versão básica que não tinha mídia, que se chamava apenas 1.0, já começa aqui na versão Drive. Esse aqui é ano modelo 22-23, tem muita coisa desse carro aqui que a gente pode te mostrar nesse vídeo de hoje para o nosso teste com o Fiat Cronos Drive 1.0. Desde a linha 2022 para 2023, a dianteira do Cronos foi alterada e ele ganhou essa grade nova, com frisos novos cromados. Eles até variam de cor conforme a versão, e também novas colmeias, e aí nos dois níveis da grade. Outro destaque está aqui no farol. Como a gente está falando da versão Drive, esse aqui não tem farol de neblina. No entanto, desde as versões de entrada, o Fiat Cronos passou a receber a assinatura visual em LED para a lanterna em todas as versões. Então não tem mais aquela lanterna aqui no bloco do farol alto. Ela está aqui em cima, nessa posição sobreposta aqui com a luz baixa. Luz baixa e luz alta têm parábolas diferentes e isso melhora a iluminação. No mais, é aquele Fiat Cronos que a gente já conhece. Olhando para a lateral, a gente vê aquela silhueta clássica do Fiat Cronos, de um sedã que tem bastante vincos nas portas, tem também vincos nos arcos de roda, e esse aqui é equipado com um acessório, esse friso na parte aqui inferior, que ajuda a não esbarrar, por exemplo, com a porta em uma guia de calçada ou em algum objeto. No mais, essa versão Drive tem algumas coisas interessantes. Aqui espelhos retrovisores e também as maçanetas desse carro pintadas na cor do carro. E aqui na parte superior do teto a gente encontra aquela anteninha. E quando a gente olha para esse carro, a gente percebe porções bem divididas. Ele tem uma traseira bem típica dos carros sedãs da Fiat, em que a proporção, ela tem um bom volume de porta-malas, não é aquele porta-malas curtinho, mas ao mesmo tempo equilibrado, tanto a dianteira quanto a traseira. E com esses vincos, esse carro sempre chamou bastante atenção, porque a impressão que a gente tem é realmente de um aspecto de carro um pouco mais sofisticado, de um carro de uma categoria superior. E quando a gente olha para cá, para trás do Fiat Cronos, ainda que ele não tenha tido novidades, tem coisas interessantes, porque as lanternas têm iluminação em LED para a luz de posição. E isso vem de série em todas as versões, tanto que a gente está vendo aqui a versão Drive 1.0 e ele já tem esse equipamento. Outros detalhes aqui da traseira do Cronos são, nessa versão Drive, os emblemas aqui cromados, inclusive essa assinatura Drive, e na parte inferior do para-choque ela não tem pintura e tem o olho de gato. Também tem aqui o sensor de estacionamento traseiro, e esse equipamento vem de série nessa versão Drive. O que não vem, e você precisa pagar a parte, é o kit da câmera de ré. Mas ainda assim, só o sensor de estacionamento já dá conta nesse sedã. Na parte interna a gente tem um bom pacote de equipamentos e é o que a gente vai mostrar a partir de agora. O acesso dessa versão Drive é tradicional aqui pela maçaneta do carro, mas o conjunto é suave. E o destaque dessa versão fica por conta do conjunto de vidros elétricos, já que esse carro aqui tem os 4 vidros elétricos e todos eles são do tipo Simples Stock. O que ele fica devendo e que em outras versões Drive de Argo e Cronos já tiveram é aqui, ó. Aqui voltou a ser um material plástico. No início, quando esses carros foram lançados, a versão Drive tinha algum revestimento em tecido aqui. Mas em compensação, temos aqui bancos que são bem confortáveis, todos eles são em preto junto com os plásticos, mas a parte superior do teto ela é nesse tom mais claro, para dar um pouco mais de espaço. E quando a gente olha para o interior desse carro, ainda que a gente não tenha assim grandes novidades nessa linha para 2024, a gente tem um interior que ainda é interessante. O grande destaque mesmo de novidade fica aqui por conta do volante, em que desde 2022 para 2023 ele já recebeu esse miolo aqui, semelhante ao do Fiat Pulse. Em termos de equipamento, essa versão Drive ela é completa, eu diria até essencial, porque vidros elétricos eles são nas 4 portas, a direção ela tem assistência elétrica e também tem aqui o ar-condicionado. Mas o que esse carro aqui fica devendo é o controle elétrico dos espelhos retrovisores, que precisam ser acionados aqui de forma manual. E o problema nem é quando a gente vai acionar o espelho do lado esquerdo, é sim quando a gente vai lá para o espelho direito.
Porque para que o motorista possa alcançar, ele tem que se projetar, ajustar e voltar aqui para o lugar para ver. No entanto, né, se são poucas pessoas que dirigem o carro, esse problema acaba sendo reduzido. E também tem o espelho elétrico como opcional, você pode comprar esse equipamento. Olhando um pouco mais para o painel desse carro, aqueles desenhos mais clássicos da linha Cronos Argo, com sobreposição de materiais, com sobreposição de desenhos, e é um painel que ainda agrada, por conta, né, da própria sofisticação que ele já trouxe desde o início. Vamos olhar um pouco para o cluster desse carro, e eu vou dar a partida nele a partir de agora, exatamente para que a gente possa olhar um pouquinho melhor. Quando a gente olha aqui para essa tela inicial, a gente já está vendo ali o velocímetro na esquerda, o conta-giros na direita, marcadores de temperatura e combustível um pouco mais ao centro, e no computador de bordo a gente tem a tela do velocímetro, e aquela interação vai ser feita aqui com o lado esquerdo do volante, em que eu, passando para baixo, vou ter aqui o trip A, aí para o lado eu tenho trip B ou o consumo instantâneo. Passando mais para baixo eu tenho aqui informações do veículo, revisão, tenho contagem aqui da tensão da bateria, tem bastante informação nesse computador de bordo, como sempre foram os carros da Fiat. E aí, as configurações da tela você pode fazer por aqui, para alterar ali o que você quer no canto superior direito, o que você quer ao centro, o que você quer restaurar as configurações, né? E alterar ali aquelas posições da hora na esquerda e dos quilômetros com litro na direita. Por exemplo, canto superior direito, eu posso alterar aqui, ó, para ali está o consumo médio, mas eu posso alterar para autonomia, não colocar nada, colocar a hora, a data, ou voltar aqui para o consumo médio, que é o que mais, para mim, é mais conveniente. Agora tem um detalhe aqui que fica um pouquinho mais difícil, é que quando você está dirigindo de noite, não tem um menu direto para você alternar aqui a luminosidade desse painel. Essa função, ela está de certa forma escondida dentro de um menu, eu vou mostrar agora. Você precisa vir até aqui as configurações do veículo, e aí eu vou chegar aqui nesse menu, pressionar OK, e aí eu vou encontrar aqui luzes, iluminação, e aqui vai estar então o controle da luz do painel, em que eu vou poder aqui ou aumentar ou reduzir o brilho do painel. O sistema de mídia é o Uconnect da Fiat, aquela tela de 7 polegadas que a gente já conhece e que tem se mostrado bastante funcional nos últimos tempos, tanto que continua presente até hoje e ainda saindo aqui tanto em Cronos quanto no Fiat Argo. É uma tela em que a gente tem aqui rádio, tenho possibilidade de fazer conexões com celulares, mas aí eu vou precisar aqui do fio, então eu não consigo o Apple CarPlay nem Android Auto sem fio, eu preciso ter o cabo. Tenho aqui então conexão, né, do próprio telefone, o acesso rápido para funções do Uconnect, as configurações de áudio, configurações do próprio carro, inclusive, e aí a gente pode ver aqui, ó, sensor de estacionamento, volumes do sensor de estacionamento, essas configurações a gente vai fazer aqui. Portas e travas aqui, ó, buzinar ao trancar já está desmarcado, então para que a gente não fique, né, apitando com o carro cada vez que a gente vai, né, estacionar, eu vou deixar marcado para mostrar isso aqui para vocês. E tem também aqui informações do computador de bordo do carro a partir dessa tela. Olhando um pouco mais aqui para o painel, eu tenho botão para desligar controles de estabilidade e tração, pisca-alerta, travamento das portas e aqui o desembaçador traseiro. Botões do ar-condicionado sempre são muito bons nessa linha Argo e Cronos, porque eles são aqui, ó, emborrachados, eles têm ainda uma moldura aqui cromada, então é fácil de você utilizar esses comandos e quando você está dirigindo você consegue ter um grip melhor nessa posição. Aqui embaixo tem uma entrada P2 e uma entrada USB. Tenho aqui uma posição para deixar o telefone celular, e inclusive ele é emborrachado, o mesmo com o fundo dos porta-copos, e até mesmo aqui onde eu coloco o meu controle remoto, ele é emborrachado. Então isso tudo melhora um pouco do conforto aqui dentro do carro, já que as coisas não ficam batendo. E aquela manuseabilidade mais típica dos carros da Fiat, em que a gente tem um câmbio, né, com engates fáceis. Não é tão bom quanto os da Volkswagen, mas ainda assim é um bom carro. A gente sabe que o Fiat Cronos tem bom espaço aqui no banco traseiro e a gente vai olhar um pouco mais agora. Acesso do carro, ele tem portas que são grandes e também portas que abrem bastante aqui, bem mais perto dos 90 graus. E aí aqui, ó, eu tenho 1,75 m, banco programado para eu dirigir, bastante espaço
e é fácil da gente conseguir se acomodar aqui no Fiat Cronos. Olha só, eu tenho uma boa movimentação de pés aqui, consigo me acomodar bem, ainda que o banco, né, pareça estar mais para frente, ele está bem adequado para eu dirigir, inclusive com uma posição mais alta de condução. Aqui nas portas a gente tem comando do vidro elétrico, não tem nenhum tipo de tecido, todo o material aqui ele é plástico, e aqui na parte central a gente tem um porta-copos e uma entrada USB que é lógica, ela vai se conectar lá com a central multimídia no painel do carro. Os bancos em si não são bancos que têm assim muita anatomia, né? Os bancos eles têm um rebaixo aqui, nessa outra parte do encosto, a mesma coisa. Mas não dá para dizer que é como os carros japoneses. Em outros tempos, quando a gente andava nos carros da Fiat, era certeza de que o passageiro aqui de trás ia conseguir enxergar um pouco por cima dos ombros dos ocupantes da frente. Agora esse não é o caso. Agora a gente fica aqui talvez numa mesma posição, numa mesma altura de banco. Mas ainda assim, o conforto nesse carro é muito bom por causa da movimentação e da sensação de espaço que a gente tem aqui dentro. E os bancos também são macios, então são confortáveis para uma viagem talvez um pouco mais longa. A chave do Fiat Cronos é esse desenho aqui do tipo canivete com comandos de abertura e fechamento do carro. Então, dando um toque no botão, ele trava as portas. Dando um toque no botão de abertura, ele pode abrir, e se eu ficar pressionando aqui, ele também vai baixar os 4 vidros de forma automática. Ainda que eu solte, a chave faz esse movimento. E ela também levanta os 4 vidros. Agora, não é uma chave presencial em que você vai ficar com ela no bolso. Essa aqui é aquela chave tradicional. Mas o alarme, que é um equipamento que está presente aqui, também é de série. A abertura do porta-malas pode ser feita tanto lá no carro quanto aqui na chave, e eu dando 2 toques aqui, ele já consegue liberar a tampa, inclusive, e já deixar o porta-malas aberto. E agora a gente espia um pouco como é que é esse compartimento. A abertura da tampa do porta-malas, nos últimos lançamentos, ela não tem sido assim tão grande em carros sedãs, porque o comprimento que a gente tem aqui dessa porção do vidro até o final do carro, ele é mais curto. Ainda que na proporção o carro não pareça ser tão curto, ainda assim ele é. Então a boca não é tão grande assim. Agora o espaço, esse sim, é muito bom. A gente não vê aqui aqueles ganchinhos para pendurar sacola, que a gente já viu em outros modelos da Fiat, mas ainda assim, olha só, tem carpete nos lados. Essa bandeja aqui atrás, ela é um acessório que pode ser comprado na concessionária. Se molhou, você retira a bandeja, pode limpar, por exemplo. Mas tem muito espaço para poder transportar carga, transportar bagagem aqui nesse compartimento. Tem uma luz um pouco mais discreta na parte superior. Embaixo do capô a gente está falando aqui do motor 1.0 da família da Fiat que a gente já conhece. Vamos dar uma olhadinha nele. Esse aqui é o motor Firefly, mas aqui na versão então 1.0 ele tem 3 cilindros, é um propulsor que já está bastante conhecido no mercado e que já tem bastante coisas interessantes para a gente falar sobre ele. São 71 cavalos de potência com gasolina e 10 kgfm de torque com esse mesmo conjunto propulsor. Então a gente encontra aqui no Fiat Cronos uma capacidade ainda que restrita por questão de ser um motor 1.0, mas um carro que atende bem a proposta e que, segundo a Fiat, é o carro sedã 1.0 mais econômico do país. E agora a gente vai experimentar. Para começar o percurso, eu vou usar uma rua de pedra irregular, para a gente poder testar um pouco de como é que esse Cronos aqui vai acabar se saindo, porque muitos desses carros vão acabar sendo utilizados em ruas de pedra. Então, uma das coisas legais dos carros da Fiat é exatamente a capacidade que esses carros têm para enfrentar pedra, buraco, condições muito mais adversas. Olha só, o carro passa com uma suspensão firme, com consistência, sem transmitir essas imperfeições para cá para dentro. É um destaque dos carros da Fiat, é algo que está sempre presente aqui e a gente sempre sabe que eles encaram tudo com muita valentia. Especialmente quando a gente está falando de um modelo que tem plataforma pensada aqui no Brasil, estrutura, questões de suspensão exatamente pensadas para o nosso tipo de condição. Então, esses carros da linha, tanto do Argo quanto do Cronos e da própria Fiat Strada, eles têm realmente um preparo maior para enfrentar esses tipos de obstáculo, né, o obstáculo das cidades. E
Uma outra questão que o Fiat Cronos tem é uma altura mais elevada do solo quando a gente compara com alguns dos outros sedãs compactos que a gente tem hoje à venda no mercado. Por exemplo, Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix. Esses carros, eles, em nome da eficiência energética, acabaram então baixando a altura dos seus carros. Com isso, o reflexo foi exatamente o fato de que os carros raspam com mais facilidade. E isso não acontece aqui no Cronos. Quando a gente está andando, então, aqui em linha reta, pista plana, a gente pode perceber um pouco do alinhamento do volante. Então, olha só, o volante está bem alinhado aqui com as mãos. No símbolo da Fiat, né, eu estou aqui, ó, posicionado e o meu nariz está bem na reta do símbolo, e ao estar na reta do símbolo, ele já vai lá para poder enxergar então o computador de bordo. Então, o alinhamento do carro, acesso aos comandos. Para mídia, talvez eu vou precisar de uma leve projeção, mas ar-condicionado e o restante dos comandos tá tudo aqui na mão. O comportamento do Cronos, ele sempre mostrou um carro com muita suavidade e com muita maciez. E vem muito da escola que a Fiat já adotou lá no início dos anos 2000 com o próprio Fiat Siena, que transmitia muito dessas situações. Agora, o motor 1.0, ele começa a sentir, e foi exatamente por isso que eu escolhi esse caminho, um pouco já quando a gente vai ter aclives para poder transpor com esse carro. Porque aí ele vai exigir ou reduções de marcha, ou vai exigir que você ande em velocidades mais baixas de uma forma constante para poder superar esses aclives. É claro, não são todas as cidades que têm situações como a que a gente vai rodar agora. Mas é interessante, ó, aqui, ó, já fiquei atrás desse Space Fox, ó, tô apertando fundo e demora um pouquinho, né, para a gente ter a resposta de torque. Ele vai ter, ó, o torque efetivo no aclive lá passando das 3 para 4 mil rotações, e é claro, ainda assim ele não vai andar. Ele não vai ter aquela explosão de velocidade tão rápida. Agora, em compensação, o volante para fazer manobra é muito leve, vem daquela escola da direção elétrica da Fiat. Então aqui a marcha ela tem um bom engate, mas o volante é que é o destaque aqui, ó. Uma direção elétrica muito fácil de ser manobrada, um carro em que você vira as rodas aqui, faz o esterçamento de uma maneira muito prática. Outro detalhe, esse carro aqui não tem volante revestido em couro, ele é o volante em plástico tradicional, né? As versões que tem volante revestido em couro, se não me engano é o Precision, que é o mais completo da gama, esse com certeza tem, porque eu já tive a oportunidade de experimentar. Agora, ainda assim, ele tem uma boa pega, ele tem um bom grip, porque os materiais aqui são diferentes, tem apoio aqui para os polegares ou apoio para a palma da minha mão, que ela pode ficar apoiada aqui em cima. E ainda que já esteja em vários carros da Fiat e da própria Jeep, desenhos parecidos com esse volante, a gente tem aqui sim ainda um desenho interessante, um desenho bastante atual. É óbvio que carro com motor 1.0 não foi pensado para ter desempenho em aclives, e nem sei se foi pensado para ter desempenho. Mas eu vou enfrentar agora essa lomba que é muito forte, mas eu vou parar aqui na metade para que a gente faça um experimento. Esse carro aqui, ele a partir de agora, ele tem assistente de partida em rampa. Então, olha só, parei o carro, tirei o pé da embreagem, vou soltar o pé do freio e arrancar, ó. E ele não anda para trás, ó. Eu consigo arrancar com o carro sem fazer com que o carro ande para trás. Então isso tudo está junto, né, com os controles de estabilidade, controle de tração. Ele acabou recebendo também o assistente de partida em rampa. Agora, é óbvio que a gente não vai esperar que o carro tenha uma arrancada vigorosa, ó, que o carro vá num aclive conseguir vencer. Estou apertando fundo, primeira marcha, 4, 5 mil rotações, segunda agora, sigo apertando bem fundo no acelerador e assim, ó, óbvio que o carro não vai andar rápido e não vai desenvolver. Nem foi para isso que ele foi pensado. Mas eu trouxe ele para cá exatamente para que você possa avaliar um pouco antes da compra e decidir se de fato vale a pena investir nessa versão 1.0 ou gastar ali os cerca de 5 mil reais que a versão 1.3 vai te oferecer ou vai custar um pouquinho a mais. Porque se você mora em cidades com muito aclive ou faz isso todo dia, esse investimento vai fazer diferença. Porque quando o motor 1.0 aqui, nessa linha Argo Cronos, ele já está esgoelado e já está no limite, o 1.3 ainda tem uma gordurinha para queimar. Isso pode fazer a diferença.
Agora, a grande vantagem desse Cronos é realmente o consumo de combustível, porque esse carro ele tem um desenho de motor e câmbio e ajuste que fez com que ele ficasse muito econômico para rodar dentro da cidade. A gente pode esperar aí médias em torno de 12 a 13 km com litro. E com isso, a gente tem muita economia. Então a gente tem aqui, né, um equilíbrio, um pouco, né, dessa questão de ter um carro com motor menos potente, né, com motor menor, mas que tem bastante economia. E se você andar em trânsitos mais fluidos todos os dias, com certeza pode pensar que ele vai chegar nos 13. No mínimo, o que você vai conseguir andando num trânsito com mais movimento, né, com um trânsito mais pesado, vai ser 11,5 km com litro. Na estrada, tem pessoas que já conseguiram fazer médias bem melhores com Fiat Cronos e até mesmo com a versão 1.3, claro, porque lá talvez o consumo do 1.0 para 1.3 não vai fazer tanta diferença, porque aqui talvez você vai ter que apertar um pouquinho mais forte para fazer retomadas, para fazer situações de acelerada. Então lá o 1.3 talvez vá equilibrar um pouco mais as médias de consumo. Mas assim, a gente tem aqui efetivamente um carro que é essencial. É um carro que tem todos os equipamentos que a gente precisa hoje. A gente tem rádio, mídia, melhor dizendo, ar-condicionado, 4 vidros elétricos, um conforto bom para você ter aquela usabilidade no dia a dia da cidade. E é um carro interessante exatamente para aquela família, para aquele núcleo que precisa ter um porta-malas um pouco maior, precisa de um pouco mais de espaço e também não tem dinheiro ou não está disposto a investir em algo mais sofisticado, em algo de luxo. Aqui o Fiat Cronos é um carro simples, mas ainda assim um carro que te oferece hoje todo o conforto que a gente espera, né, de um modelo, né, de um carro hoje. E com um detalhe, com muita resistência, porque com essa plataforma, né, com essa construção que ele tem, esse carro ele tem capacidade de enfrentar por muito tempo ruas mais esburacadas, ele tem uma boa qualidade de construção e de suspensão, e isso faz aqui do Cronos também um bom candidato até mesmo para ser usado no interior. Tchau e até um próximo.